E aí, pessoal, meu nome é Ezequiel e hoje nós estaremos dando início a um curso a respeito de matemática para o ensino fundamental. Durante esse curso, nós estaremos trabalhando com 11 tópicos, né? E por vídeo nós vamos trabalhar com mais de um tópico. Acredito que assim fica mais fácil de compreender, porque nós vamos estar passando algo mais superficial do conteúdo e através da apostila vocês vão conseguir se aprofundar mais no que a gente está querendo tratar. São conteúdos que não são tão complicados de trabalhar, então eu acredito que do que vai ser dito nos vídeos e do que vai ser dito, por exemplo, agora, vai ficar de fácil compreensão com a utilização da apostila como complemento, né? Então nós damos início aqui hoje para a aula de matemática para o ensino fundamental, né? No caso aqui esse é o tema geral do que vai estar sendo tratado. Então, em matemática para o ensino fundamental, nós vamos estar trabalhando com os tópicos do 1 ao 3 de acordo com a apostila. Esses tópicos aqui eu vou estar mencionando cada um, vocês vão saber do que eu estou me referindo, né? Que é o tópico 1, o 2 e o 3. Na primeira parte, nós vamos estar falando aqui sobre o estudo da matemática no ensino fundamental, que é uma pegada mais geral do que é trabalhado no ensino fundamental na matemática, né? E de que forma isso é trabalhado, os conteúdos que são trabalhados ali, e de que forma o professor vai trabalhando esses conteúdos para conseguir potencializar o aprendizado dos alunos. Abordar a matemática do modo mais natural, fazendo com que o aluno seja capaz de construir o seu próprio conhecimento matemático. Ou seja, essa primeira parte aqui, que foi lida, digamos que seria um dos objetivos gerais de quando você está abordando o estudo da matemática no ensino fundamental. Ou seja, você vai fazer com que o aluno consiga construir o seu próprio conhecimento matemático. O professor vai estar trabalhando ali durante as aulas a respeito dos conteúdos, tentando fazer com que o aluno crie de uma forma própria, né, usando ali o seu próprio individualismo na questão de construção de pensamento lógico e de conhecimento matemático. Ele vai estar usando dos seus próprios conhecimentos para conseguir construir conhecimento matemático, né? E para isso o aluno pode também estar utilizando dos seus próprios conhecimentos já que estão não necessariamente ligados com o que ele está aprendendo ali dentro da escola, pode ser conhecimentos que costumam se dizer como senso comum, né? Esses tipos de conhecimentos também agregam na hora da aprendizagem. Outro objetivo vai ser ampliar a visão de mundo que esse aluno tem, né? Com a utilização do estudo da matemática, o aluno naturalmente vai começar a enxergar as coisas de outro jeito, né? Estudantes do ensino superior, por exemplo, têm esse feeling, essa ideia muito mais absorvida, né? E muito porque já na graduação você já está trabalhando específico para aquilo. E a ideia é você conseguir também trazer isso aqui no estudo mais no ensino fundamental. Fazer com que o estudante não enxergue a matemática só como aquele bicho de sete cabeças, como algo monstruoso de que nunca ele vai ter domínio e nunca vai aprender, né? Mas esse estudo aqui, sendo feito de uma maneira adequada, faz com que o aluno enxergue isso, né? Tenha uma visão amplificada das coisas, consiga enxergar a matemática no seu dia a dia. Desenvolver o seu raciocínio lógico e estimular a sua curiosidade, né? O aluno vai conseguir ter instigações e, além disso, ele vai ser estimulado a querer aprender mais, ele vai ficar curioso, né? Ele vai querer saber de onde vem determinado conceito, de onde surge aquela determinada ideia, por que as pessoas pensaram daquela forma, e tudo isso surge através do estudo da matemática.
interagir as vertentes da matemática, né? Muito se fala a respeito de interdisciplinaridade com outras áreas, por exemplo, você fazer ligação de matemática com biologia, matemática com química, mas não se pode esquecer de fazer essa interdisciplinaridade dentro da própria matemática, você trabalhar, interagir as próprias vertentes, né? Fazer associações de aritmética com álgebra e com geometria, fazer as associações disso com estudo de estatística e probabilidade, conseguir fazer essas associações, essas interações dentro da própria disciplina também é importante para que o aluno não fique pensando, poxa, eu aprendi aquele conteúdo e não usei mais, poxa, eu aprendi aquele conteúdo isolado. Tirar essa ideia de isolamento dos conteúdos, que são conteúdos fragmentados, que você só aprende para a prova. Não, todo o conteúdo que você está trabalhando ali durante a construção do conhecimento do aluno na matemática são conteúdos que são como um tijolinho que você constrói em uma casa. Você vai colocando aos poucos e aquele conteúdo ali vai servir como base para um próximo conteúdo. Essa é a ideia, né? E a utilização correta dos símbolos matemáticos, né, que também é uma ideia do que vai ser trabalhado aqui no estudo da matemática. Então esse é o primeiro tópico, pessoal, aqui. Esse é o primeiro tópico, tratando do estudo da matemática no ensino fundamental. No segundo tópico, nós vamos falar sobre a representação, leitura e escrita matemática. A representação matemática na forma de leitura e escrita. Na matemática existem sinais, letras, palavras que se organizam segundo certas regras para expressar ideias. Termos e sinais específicos exigem um processo particular de leitura. Ou seja, no estudo da matemática, a gente vai ter que trabalhar aqui na ideia de que para eu conseguir desenvolver o entendimento dessas representações, eu preciso me dedicar para isso, né? Muitas vezes as pessoas pensam assim, mas eu não sei matemática, eu não aprendi matemática, até hoje eu não uso matemática, porque eu aprendi tudo isso e, enfim. Mas esse pensamento é equivocado. Por quê? Porque a matemática, muitas pessoas fazem a associação dessa ciência com uma coisa muito abstrata, muito complexa. E apesar de a matemática ter essa parte de ser abstrata, ser complexa, porque a matemática surge de abstração. A ferramenta que nós utilizamos para conseguir construir a matemática é a própria abstração. Mas, enfim, a matemática está presente em diversos momentos de nossa vida, do nosso dia a dia. E não enxergar isso é ignorar o que se sabe de matemática, o que você mesmo sabe de matemática. Porque, por exemplo, quando você está olhando para um relógio aí, um relógio analógico, que hoje em dia não está tão em moda, mas ainda nós temos um relógio analógico, quando você está olhando ali a hora, você está vendo representações matemáticas. Você faz até um cálculozinho matemático aqui para conseguir saber quais são os minutos que estão marcando aqui, né, para saber a hora. Então, essas representações que você tem, elas estão diariamente aparecendo para você, né? Uma data de nascimento é uma representação numérica, que é uma representação matemática, né? É uma representação escrita que você lê, ou seja, representação de leitura e escrita. O volume de um recipiente, 250 ml, é uma representação de medida na matemática. Porcentagem, né? 50% nessa época de ano de dezembro, você ouve muito isso, né? Na época de ano de dezembro, você ouve muito essa questão de desconto e Black Friday, tudo isso. Ou seja, você está usando uma linguagem matemática para atrair o público, né? Você fala ali, 50% de desconto. Tudo isso é uma representação matemática. 1 quilômetro aqui, distância, 500 metros, né? Uma altura, uma distância, uma largura, preço, R$20,99, temperatura, né, 36 graus. Tudo isso, pessoal, é representação matemática. Então, ignorar
todas essas representações é ignorar tudo que se sabe de matemática. Tudo que se sabe, todo o básico de conhecimento matemático que você tem, você está ignorando. Aí você me pergunta assim, quer dizer que o fato de eu saber ler determinada coisa e saber interpretar corretamente o que está dizendo ali, eu sei matemática? Sim, você sabe. Você consegue enxergar, por exemplo, se eu tenho uma régua aqui, ó. Essa régua aqui, ela me é representada por números, né, por algarismos. E esses algarismos aqui me indicam uma determinada medida. Então, se eu sei ler essas medidas, eu sei identificar um determinado tamanho. Ou seja, saber fazer essas identificações, saber identificar essas representações é um saber matemático. É um saber da representação de leitura e escrita matemática. Por último, pessoal, nós temos aqui no terceiro tópico o estudo dos polígonos, né? Dando sequência aqui nesses conteúdos de matemática para o ensino fundamental, nós temos o estudo dos polígonos. E o que são polígonos? São linhas fechadas, formadas apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Vamos lá, vamos ver de novo para recapitular o que são polígonos. São linhas fechadas, formadas apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Ou seja, qualquer coisa, qualquer figura na matemática que você veja que fuja dessa definição prévia, não é um polígono. E, a partir disso, nós podemos definir o que é e o que não é polígono, analisando as figuras, analisando uma representação, de segmentos de reta. Então, nós temos aqui o que é polígono e o que não é polígono. Nós temos aqui uma figura que ela é fechada por segmentos de reta e que elas não se cruzam. São segmentos de reta. E elas não se cruzam, veja só. Agora, o que não são polígonos, olha só. Essa primeira figura não é um polígono, por quê? Porque apesar de nós termos uns segmentos de reta, nós temos essa parte aqui parabólica, que já foge da característica de um polígono. Nessa segunda figura, nós temos segmentos de reta, mas essa figura não está fechada. Por não estar fechada, deixa de ter uma das características do polígono, que é ser um segmento de reta, de linhas fechadas, para formar o polígono. E essa última aqui, fica óbvio, ela está fazendo o cruzamento das duas linhas e, por isso, não é caracterizada como um polígono. Existem mais algumas especificidades dos polígonos que nós vamos deixar, você vai conseguir acompanhar através da apostila. Mas o que nós queríamos trabalhar com vocês, da ideia do que nós estudamos ali na matemática para o ensino fundamental, foi dado início. Foram esses conteúdos aqui, esses 3 tópicos. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o que foi passado aqui. E muito obrigado, pessoal. Valeu! E aí, beleza? Fernando Vale aqui. Estou passando só para lhe dar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir as outras aulas desse curso. Bem, é bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula no nosso site, você tem acesso a todas as aulas do nosso curso e mais centenas de outros cursos, além de fazer avaliação, e caso você queira, você pode adquirir o certificado por apenas R$ 29,90. Então, esse foi o recado que eu queria dar e aguardo você no nosso site e aguardo sua matrícula. Um abraço.